Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de projetos de redistribuição. Dentro do nosso plano de disciplina, temos uma parte que trata sobre correção do fator de potência, instalações, por exemplo, de média e baixa tensão. Eu vou mostrar para vocês um pouco como se dá o processo, o cálculo de correção do fator de potência em instalações de baixa tensão. Existe uma resolução normativa da ANEEL, que é a nossa Agência Nacional de Energia Elétrica, a nossa Agência Reguladora de Energia Elétrica, a ANEEL, que trata dessa relação entre as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada aqui nessa resolução 414. Tá? Depois você procura aí direitinho, já sofreu algumas modificações, mas pega o texto compilado, o texto atualizado, tá, da resolução 414 lá no site da ANEEL, a ANEEL é www.aneel, aneel.gov.br, tá? Dá uma olhadinha lá, é www.aneel.gov.br, tá? Então você dá uma olhadinha lá rapidinho, na resolução 414, que vai tratar dessas condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tá? Dentro da resolução 414, que estabelece essas condições, essa relação que existe entre o consumidor e principalmente a concessionária de distribuição de energia elétrica, dentro da resolução, tem um artigo que é na seção 4, tá? O artigo 95, que trata sobre o fator de potência do reativo excedente. O que é que ele diz? No artigo 95, o fator de potência de referência, que ele chama FR, indutivo ou capacitivo, que pode ser indutivo ou capacitivo, tem como um limite mínimo permitido para as unidades consumidoras do grupo A. O que são unidades consumidoras do grupo A? São aquelas atendidas e medidas em média tensão. Tá? É aquele camarada lá que tem um transformador e ele é suprido na média tensão, em 3.8 ou 34,5, tá? Por exemplo. Então, para essas unidades do grupo A, o valor mínimo dela, desse banco capacitor, desse fator de potência, tem que ser no mínimo 0,92. Ah, pode ser mais? Pode, mas no mínimo, por legislação, por resolução normativa da ANEEL, tem que ser 0,92 no mínimo. Se for abaixo disso, as concessionárias podem aplicar multas, por você estar abaixo do fator de potência, ou seja, você está com excesso de reativo, seja indutivo ou capacitivo, na rede. Você está colocando excesso de reativo na rede da concessionária. Você carga, que eu estou falando. Isso para unidades consumidoras do grupo A, tá? Para unidades consumidoras do grupo B, não tem fator de potência de referência, tá? Não podem ser cobradas pelo consumo de energia elétrica reativa excedente. Por isso que você na sua casa, que é atendido de baixa tensão, você não é cobrado pelo seu fator de potência, tá? Não vem na sua conta de energia um excedente lá de uma multa, de excedente de reativo, se fosse possível, se tivesse a medição, tá? Mas para consumidores, clientes do grupo A, que é aqueles consumidores, que possuem um atendimento, em 3.8 e medição também, tá, gente? Em 3.8, em 34,5 kV, por exemplo, eles são obrigados. Por quê? Porque eles têm um limite mínimo. Ah, quem tem que corrigir é a concessionária? Não. Quem tem que corrigir é o consumidor. É o que está aqui na resolução 414, tá? Então, você que é um cliente atendido em baixa tensão, por lei, vamos dizer assim, por norma da resolução da nossa agência reguladora, você não é obrigado a corrigir seu fator de potência. Mas, geralmente, grandes consumidores, aí entram indústrias, comércio, que são atendidos em média tensão, que é atendidos e medidos, tá, gente? Uma coisa é você ser atendido em média tensão, outra coisa é ser medido também, tá? Então, você é atendido e medido em média tensão, então você tem que ter no mínimo 0,92. Aí, nós, profissionais, chegamos lá num cliente e percebemos que a conta desse cliente está bastante elevada. E um desses fatores que estão colocando a conta de energia elétrica elevada para esse cliente é o fator de potência. Por quê? Porque ele está sendo bastante penalizado, digamos, com um excedente de reativo, tá?
Então, imaginemos a seguinte situação. Uma carga industrial, ó, tá vendo? Geralmente são esse tipo de carga, né? Uma carga industrial foi medida registrando-se um valor de demanda aparente, ó, de 1.230 kVA. Então, vou colocar aqui do lado, tá? Uma demanda aparente, né, S, tá? Uma demanda aparente S de 1.230 kVA. É a nossa demanda aparente, tá? Então, mediu-se lá essa demanda aparente de 1.230 e uma reativa de 730 kVAr, ou seja, uma demanda reativa, né, de 730 kVAr. Lembrando, né, só dessas unidades. Vou fazer só um resuminho básico aqui, para quem não lembra, do triângulo de potência, né? Você tem aqui a nossa potência aparente, você tem aqui a nossa potência ativa e aqui a nossa potência reativa, tá? Essa potência reativa ela pode ser tanto positiva, vamos dizer assim, quanto negativa, tá? E aí você pode ter um triângulo de potências dessa forma, legal? Se for assim positiva, se for para cima, vamos dizer assim, né? A carga tem características indutivas. Se for aqui para baixo, características capacitivas. Mas não vamos nos ater a isso agora não, tá? Vamos dizer o seguinte, ó. Então a nossa carga aqui, ó, nossa potência reativa, né? Nossa potência reativa, ela tem um valor de 730 kVAr. A nossa potência aparente, ela tem um valor de 1.230 kVA, certo? E aí o que é que ele pede? Determinar o valor do banco, né, de capacitores que deverá ser instalado nessa indústria para corrigir o seu fator de potência para 0,95. Então eu tenho um determinado fator de potência, tá? Eu não sei ainda, tá? Eu tenho que descobrir. Mas eu quero descobrir, eu quero corrigir esse fator de potência aqui que eu tenho para um valor de 0,95. É provável que ele esteja abaixo disso, tá? Ah, mas eu poderia corrigir para 0,92, que é o limite mínimo da resolução? Pode, não tem problema nenhum, tá? Mas aí o cliente, né, pediu para dar uma garantia aqui um pouco maior, para definir, não, vamos colocar 0,95, tá? Você pode fazer isso sem problema nenhum. Muito bem, então o que acontece? Eu tenho que corrigir esse fator de potência 1 aqui para um fator de potência 2 de 0,95. Lembrando que o fator de potência é adimensional, né? Não tem unidade do fator de potência. Ora, gente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Ora, o que é o fator de potência? O fator de potência é o cosseno do ângulo, né? O cosseno do ângulo entre a potência ativa e a potência aparente, né? Lembra disso. O que é o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, isso aqui é o fator de potência. Lembrando mais uma vez, fator de potência não é o ângulo, fator de potência é o cosseno do ângulo, tá? Da potência entre a potência ativa e a potência aparente, tá legal? No caso aqui, complexa, né? Legal? Beleza, ora, eu tenho a potência aparente, tá aqui, mas eu tenho a potência ativa? Não, mas eu posso descobrir pelo triângulo de potência. Pelo triângulo de potência eu posso utilizar o quê? Isso aqui é um triângulo retângulo, vamos utilizar um Pitágoras aqui, né? Que a hipotenusa ao quadrado, né, é a soma dos quadrados, ó, dos catetos, ou seja, a potência aparente ao quadrado é igual ao P ao quadrado mais Q ao quadrado, que é a potência ativa ao quadrado mais potência reativa ao quadrado. Eu quero descobrir quem é a potência ativa. Então, a potência ativa ao quadrado vai ser igual ao que, gente? A potência aparente ao quadrado menos a potência reativa ao quadrado. Correto? Logo, né? Deixa eu colocar aqui do lado. Logo, a minha potência ativa vai ser o que, gente? Ó, deixa eu colocar aqui. O meu S ao quadrado, que é a minha potência aparente ao quadrado, menos a minha potência reativa ao quadrado, isso dentro da raiz. Pronto, agora é só substituir, cálculo, né? Quem é a minha potência aparente? Está aqui, 1.230 kVA. Então, 1.230 kVA ao quadrado, não é isso? Menos 730, que é a minha potência reativa, 730 kVAr ao quadrado,
dentro da raiz. Logo, né, se eu for calcular isso aqui, vamos pegar a nossa velha calculadora, correto? Deixa eu pegar ela aqui. Vamos lá, vamos colocar aqui nosso cálculo, né? Eu quero a raiz quadrada, tá? De 1230, né, ao quadrado, menos 730 ao quadrado. Fecha nosso parênteses e, dando igual, dá 989,9. Poxa, vou colocar 990 aproximadamente, né? Então, 990 a nossa potência ativa para esses dados aqui é 990 quilowatts. Lembrando que a potência ativa é dada em watts. Por que ficou em quilo, né? Porque aqui a nossa potência aparente está em quilo, a nossa reativa também está em quilo, logo também a potência ativa é em quilo, tá? Eu não coloquei o casinho aqui do lado porque o resultado também ia dar em quilo. Tá legal? Bacana. Ó, então agora dá para descobrir quanto é que é o meu fator de potência 1, né? Então o meu fator de potência inicial é a potência, é o cosseno, né? Cosseno do ângulo entre a potência ativa, que é quanto? 990 kW, dividido pela potência aparente, que é quanto? 1230 kVA. Logo, meu cosseno de φ, ou meu cosseno de θ, melhor dizendo, que é o fator de potência, é só dividir agora, né? 990 dividido por 1230. Tá? Meu fator de potência realmente é 0,80 aproximadamente. Olha só, veja só. O meu fator de potência 1 realmente está 0,8, que está abaixo do limite mínimo, que é 0,92, que é permitido por norma, né? Então eu tenho que realmente corrigir o meu fator de potência de 0,8, no mínimo para 0,92. Mas, né, nosso exemplo aqui, eu quero corrigir para 0,95, tá? Não tem problema. Então, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que saber, para essa mesma potência ativa, o quanto é que é uma potência aparente para o meu fator de potência 0,95. Fazer o processo inverso, né? Então, para o meu fator de potência, né, vamos dizer assim, meu fator de potência 2, assim, vou até colocar de outra cor para não corrigir. Vou colocar aqui de branco. Pronto. Para o meu fator de potência 2, que é o que eu quero, né, para uma mesma carga de quanto? De 990, que eu não quero mudar, né, a carga é a mesma. Para uma carga de 990, uma carga ativa, uma potência ativa de 990 kW, né, eu preciso saber o quanto é a minha potência aparente para aquilo, né? Então, quanto é que é o meu fator de potência que eu quero? Meu fator de potência é quanto? 0,95, tá? Perceberam? Ou seja, eu só estou trocando aqui, tá? Esse fator de potência que eu quero, correto? Então, logo, né, a minha potência aparente para essa carga aqui com fator de potência 0,95 é só pegar 990 kW dividido por 0,95. Né? Vamos calcular agora aqui. Nossa potência aparente, 990 dividido por 0,95. Então, para um fator de potência de 0,95 e uma carga ativa de 990, a minha potência aparente ela deve ser 1042 aproximadamente, kVA, né? Então, aproximadamente, a minha potência aparente tem que ser 1042 kVA. Lembrando que o K apareceu aí, né? Porque eu também tenho um quilo, né? Do quilowatt aqui. Então, tem que ser aproximadamente 1042 kVA. Ora, então, consequentemente, vou fazer o cálculo inverso do quanto de potência reativa, agora capacitiva, né? Capacitiva, eu tenho que injetar no meu sistema. Por que, gente? Ora, percebo que a minha potência ativa, aliás, minha potência reativa, né, ela é indutiva, porque ela é positiva. O capacitor é como se fizesse um contrapeso,
né, na potência reativa, tá? Se a carga está injetando energia reativa, isso ela injeta normalmente, tá? Devido à sua própria característica, o capacitor meio que absorve essa energia reativa indutiva. Até uma polêmica aí, se ele absorve ou se ele injeta energia reativa capacitiva. Não me interessa muito. O que é que eu quero, no final das contas? Compensar essa energia reativa, tá? Que está no sistema. Eu quero compensar injetando energia capacitiva, que vai me gerar energia reativa para compensar isso aqui, tá? Então, logo, eu tenho que descobrir o quanto de potência reativa agora eu tenho com essa carga de 990 para esse fator de potência 0,95 e para essa potência aparente de 1042, tá? O quanto é que deve ficar a minha potência reativa? Quanto é que eu tenho que ter de potência reativa, tá? Essa é a grande pergunta. Então, a minha potência reativa, né? Se eu olhar para o triângulo de potência, gente, a mesma coisa, vai ser o que, ó? Raiz, né? Quadrada de S ao quadrado menos P ao quadrado, correto? Perceberam? É o mesmo sistema aqui. Em vez de eu ter isolado, aqui eu isolei o P, aí agora eu isolo o Q, né? A mesma coisa, né? Então, logo, né? A minha potência reativa, que tem que ficar no máximo, né? No máximo de 0,95 fator de potência, vai ser, ó, 1042 de potência ativa aparente ao quadrado, menos a potência de 990, que é a potência ativa, ao quadrado. Ou seja, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou descobrindo o quanto de potência reativa eu tenho que ter na carga. O limite máximo, né? Para ter um fator de potência 0,95. Então vamos para os cálculos, né? Vamos para os cálculos. Então eu tenho que ter aqui, ó, raiz, né? Raiz de 1042 ao quadrado menos 990 ao quadrado, tá? Então dá o nosso igual. Opa, acho que eu errei aqui. Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, ó. A potência reativa, né? Deixa eu ver se eu não inverti a bola aqui. Então a raiz quadrada de S ao quadrado, né? Menos P ao quadrado, correto? Então é isso aqui que eu tenho que ver. Vamos lá, vamos fazer esse cálculo aqui corretinho, né? Para a gente não perder aqui as contas. Então vamos lá, botar aqui devagar. Então, ó, raiz quadrada, né? Eu vou abrir o parênteses aqui, ó, de 1042. Né? Deixa eu clicar aqui direito para não errar nenhum número. 1042 ao quadrado menos, né? 990 ao quadrado. Ver se está tudo corretinho. 1042 ao quadrado menos 990 ao quadrado. Fecha o parênteses, né? Eu tenho a raiz bonitinha aqui. Pronto, bacana. Então eu vou dar igual aqui, ó, 325 aproximadamente, né? 325 kVAR, 325 kVAR, que é o valor da nossa potência reativa final, que eu tenho que ficar no máximo 325 kVAR. Ora, gente, vou colocar bem aqui do lado de vermelho. Se eu tinha uma potência reativa, vou botar Q1 de 730 kVAR. E eu tenho que ter agora, vou colocar de branco, ó, uma potência reativa de 325 kVAR. O que é que eu tenho que fazer, gente? Tenho que tirar de 730 alguma coisa para chegar a 325, não é não? Então, quanto é que dá essa diferença? Vamos lá. 730 menos, né? 325. Vai dar igual a 405, tá? Então, a diferença, né, o delta, vamos dizer assim, de potência reativa que eu tenho que injetar, vai ser 405 kVAR. O que é isso, gente? É o quanto de potência reativa capacitiva que eu tenho que colocar no meu sistema para que ele chegue a um fator de potência 0,95. Bacana, né? Como é que eu faço para ter isso no... Eu não tenho células. Geralmente as células, você tem células de 50 kVAR, você pode ter células de 100 kVAR,
tá? Isso aqui depende do mercado. Ora, para me chegar a 400 kVAR, gente, tenho que ter no mínimo quanto? 400, aproximadamente 400, né? A gente já está colocando o fator de potência de 0,95, tá? Então, eu tenho que ter mais ou menos, né? Ó, vou botar aqui 405 dividido por células de 50, né? Quanto é que vai ser meu banco? Dividido por 50. Então, eu vou ter o que, ó? Cerca de 8, né? 8 células de 50 kVAR, né? 8 células de capacitores de 50 kVAR para me corrigir meu fator de potência para aproximadamente 0,95, tá? Como é que eu vou colocar essas células? Aqui, ó, tá vendo? Ó? Essas célulazinhas aqui bonitinhas, tá? São exemplos de células de banco capacitores. Então, você vai colocar 8, tá? Aqui no caso eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, um exemplo, né? Mas você vai colocar no caso aqui 8 de 50, né? Como é que você vai colocar? Vai criar um quadrozinho bonitinho desse aqui, tá? Com todas as proteções e colocar ali que insere em paralelo com o sistema, em paralelo, né? Você vai colocar em paralelo com a carga, tá legal? 8 células de 50 kVAR. Pronto. Então você fez o dimensionamento do quanto de células de banco capacitores você vai precisar colocar no sistema, né, do cliente lá na carga para corrigir o fator de potência dele. Basicamente isso, né? Esse valor aqui ele varia, tá, gente? Mas digamos para esse nível aqui de potência, né? Você tem um orçamento aí gira em torno de R$6.000, mais ou menos, né? Isso aqui varia muito, tá, gente? Não é padrão não, mas é só para vocês terem uma dimensão do quanto, né? Eu precisaria aqui para corrigir meu fator de potência. Ah, é muito alto? Não. Imagina, por exemplo, um cliente desse, um grande cliente, só de multa ele paga 8 mil por mês. Então, num mês, né, praticamente ele já corrige e já cobre o resultado da multa, né, que ele ia pagar. Num mês, ele já cobre com o investimento que ele ia fazer, né? Então, ele já recebe, ele já tem esse retorno aqui muito imediato, basicamente, né, praticamente. Tá legal? Então, mais ou menos essa linha de raciocínio aí, baseado tanto de forma normativa, né, porque, vamos dizer assim, é legal, é lei, né, vamos dizer assim, e também a questão do benefício de correção do fator de potência, não só para o cliente financeiramente, mas também para o próprio sistema, porque o fator de potência é ruim e ele aumenta a corrente, né? Aumentando a corrente, diminui a vida útil de alguns equipamentos, né? Porque eles acabam trabalhando ali com excesso de reativo, etc, etc, etc. Tudo aquilo que a gente já fala há muito tempo. Tá legal? Então, qualquer dúvida, gente, comenta aí no PS1 ou então no YouTube e a gente vai se falando. Até mais!